agradecer esse convite que me foi feito através do Ceará, o meu amigo, e dizer que ontem foi aniversário dele, parabenizar ele, né? Foi aniversário do Ceará ontem, é verdade. Parabéns, amigo. E ontem também foi da minha esposa, olha que coincidência. Então fui dormir 3 da manhã, acordei 4, peguei avião para chegar aqui e consegui chegar no horário. Ah, baiano chega no horário também, viu, gente? Então, eu fico muito lisonjeado com esse convite, tá? Eu queria falar um pouco da correção da classe 2. Só que quando a gente fala em classe 2, o que é classe 2? Na verdade, classe 2 é nada mais uma nomenclatura de uma classificação dentária, tá? Então, só para a gente colocar um parâmetro bem rápido aqui do que eu vou falar, a gente tem nos problemas sagitais, eles podem ser dentários, como eles podem ser escleróticos, tá? Então, a tônica, e eu concordo com o Ert, é diagnóstico. A gente precisa passar o diagnóstico, porque todo mundo aqui é bom de mecânica, eu concordo sim. E assim, a classificação, quando a gente fala de classe 2, ela pode ser dentária, uma má oclusão de classe 2, proposta por Engel, como ela pode ser esquelética. A esquelética, você pode falar padrão 2 facial, que na verdade revela o posicionamento da maxila e da mandíbula, ou pode ser classe 2 esquelética. Eu gosto muito da classificação onde você se refere à face. Não, mas será que eu só utilizo a face como elemento diagnóstico? Claro que não. Mas assim, é muito importante, mesmo utilizando tomografia, teleradiografia, saber como é que essa face se comporta mediante a classe 2. Classe 2 esquelética ou classe 2 dentária. Por que eu falo isso? Porque tem classes 2 que são puramente dentárias e com uma boa face. Qualquer um trata esse tipo de classe 2. Né? Então, quando a gente fala em avaliação sagital da face, e que a gente fala em padrão 2, nós podemos ter um padrão 2 deficiente mandibular, que é muito comum. Nós podemos ter um padrão 2 um pouco de excesso maxilar, ou dento-alveolar maxilar, que é o mais comum, e a gente pode ter a combinação dos dois. O prognóstico, ele vai estar muito voltado para a quantidade de discrepância esquelética que você tem, tanto na maxila quanto na mandíbula. Quanto maior essa discrepância, pior o prognóstico, né? Então, se você pega um paciente, que é um paciente em crescimento, em que ele tem um padrão 2 deficiente mandibular, em que você não tem uma discrepância muito grande, talvez, se o paciente estiver em crescimento, você não tiver problemas verticais, esse tratamento vai ter um prognóstico melhor. Quando a gente fala de um paciente que tem uma protusão maxilar e você tem uma face ligeiramente equilibrada, olha que eu não estou falando em teleradiografia, eu não estou falando de encefalometria, eu estou falando da avaliação da face, que é a primeira avaliação que eu resolvi levantar um pouco a bola. Porque eu não estou discriminando qualquer outro tipo de avaliação que é importante também, mas a face é o mais importante para nós e os nossos pacientes. Né? Então, quando eu pego um paciente em que ele tem um padrão 2, deficiente mandibular, protusão maxilar e algum componente vertical, o prognóstico do tratamento desse paciente já fica um pouco mais difícil. E eu vou mostrar esse tipo de caso para vocês. Como controlar. E se eu pego um paciente que é padrão 2, deficiente mandibular, protusão maxilar, e já tem uma deficiência vertical, esse paciente é mais fácil de tratar, principalmente se tiver em crescimento. Por quê? Porque o crescimento diminuído vertical ajuda a mascarar a deficiência mandibular. Tá? Então, quando nós pegamos um paciente já adulto, sem crescimento, vertical, que tem deficiência mandibular, se não for cirúrgico, o prognóstico já fica meio sombrio. Né? Então, o prognóstico tem a ver com as discrepâncias sagitais e com a influência vertical também. Você pega pacientes padrão 2, né, já não tanta deficiência mandibular, com um pouco de protusão maxilar e excesso vertical, o prognóstico desse paciente é melhor. Entenderam isso? Então, a gente pode também utilizar a avaliação facial como elemento de diagnóstico. Com certeza, porque no final do tratamento, tudo que você fizer
você vai tender ao quê? Melhorar a face. E algumas coisas que você faz, você pode piorar a face. Tá? E o paciente que é classe 2, uma classificação dentária, má oclusal de classe 2, e que tem um bom padrão facial. Então, quando as pessoas falam assim, ó, eu vou tratar a classe 2, sim, é como se você dissesse, vou tratar a febre. Que tipo de problema que o paciente tem que causou a classe 2? Essa paciente, por exemplo, é uma paciente que pode ser tratada de diversas maneiras. Com ancoragem esquelética para distalizar, com extração de premolares, elásticos, até propulsor mandibular. Porque tem um bom padrão facial e provavelmente o prognóstico vai ser bom do tratamento dela. Eu fiquei surpreso aqui, assim, e gostei muito quando o Ed falou que tem 30 anos de profissão. E tem 15 anos de ancoragem esquelética. Aí eu botei lá, tinha lá. 2004 foi minha primeira publicação em ancoragem esquelética. Acredito. E mudou a minha vida. Eu tomei um norte, né? E fui para a linha dos parafusos. Então, cada um trabalha da maneira que mais você domina. Isso é bacana na ortodontia. A unanimidade é porra, gente. E eu fico feliz que em 2004, quando eu comecei a publicar sobre a ancoragem esquelética, eu tive muita gente que, assim, duvidou de que isso seria uma coisa boa, né? E com certeza revolucionou a nossa ortodontia. Por isso que hoje a gente tem aqui esse evento maravilhoso de ancoragem esquelética, porque todos nós estamos interessados como conseguir os objetivos com menor quantidade de colaboração do paciente e maior eficiência. Então, vou começar a falar do tratamento mais simples, que é um paciente classe 2, subdivisão, que normalmente os pacientes classe 2, subdivisão, eles têm a linha média inferior desviada. Nesse caso dessa paciente, não. Ela tem as linhas médias coincidentes, mas tem um apinhamento isolado praticamente no primeiro quadrante. E como é que eu faço a distalização para a correção da classe 2 subdivisão? Eu utilizo a ancoragem esquelética com parafusos extraalveolares do ICC. Tá? Eu tenho mais de 6 publicações em relação à distalização de molares, utilizando cursores com ancoragem intraalveolar. Tá? E como a ortodontia evolui e a ancoragem esquelética também, então eu hoje utilizo muito mais os parafusos na região do ICC que me permitem a livre movimentação sagital dos dentes posteriores sem que eu tenha um parafuso entre as raízes. Tá? Então, quem começou a divulgar essa técnica foi o Eric Liu, que propôs colocar um parafuso extraalveolar na região dos primeiros molares. Então, a ideia dele era colocar um parafuso extremamente vertical para permitir a movimentação livre dos molares, tanto para mesial como para distal. E por isso que os parafusos extraalveolares têm um tamanho, um comprimento maior. Por quê? Porque você faz a instalação em uma região não entre as raízes. Então, ele é instalado num osso mais cortical, mais na região apical, bem inclinado para permitir essa movimentação. Tá? E aí, o John Lin, que é um dos grandes idealizadores da ancoragem esquelética, o aniversariante ali de ontem, né? Ele propôs colocar esse parafuso não na região dos primeiros molares, mas entre o primeiro molar e o segundo molar. Desculpa, gente. Na região de segundos molares. Por quê? Porque ele fez um levantamento tomográfico dos pacientes dele e ele percebeu que na região dos segundos molares, por vestibular, você tinha uma quantidade de osso suficiente para instalar um parafuso vertical, de modo que você instalasse esse parafuso e permitisse a livre movimentação dos dentes para mesial e para distal. O que aconteceu? Eu peguei os meus pacientes, até os mais braquifaciais, e fiz um levantamento tomográfico. O que eu percebi? Que nenhum paciente meu tinha aquela quantidade de osso suficiente para instalar o parafuso nos segundos molares. Então, o que eu vi nos meus pacientes? Que a melhor região para instalar esse parafuso é entre o primeiro e o segundo molar, em que eu coloco um tubo no primeiro molar com rotação, em que eu tiro a raiz disto-vestibular de contato da cortical, permitindo a distalização desses dentes. Então, eu proponho e propus colocar os parafusos entre o primeiro e o segundo molar, tá?
voltado um pouco mais para a região dos segundos molares, para permitir a distalização do primeiro molar em relação a esse parafuso. E quando eu vi as minhas tomografias, né, que eu avalio aqui, ó, vejam que na região da raiz disto-vestibular é a região que eu tenho mais osso disponível. Por quê? Porque eu utilizo o quê? Um tubo no molar que promove esse tipo de rotação, que promove o deslocamento da raiz mais para longe dessa cortical, independente da quantidade que esse paciente tenha de osso. Por isso é que eu não utilizo com frequência a tomografia para fazer a avaliação da quantidade de osso disponível. Tá? Então eu peguei alguns pacientes e coloquei os parafusos na região dos primeiros molares e na região entre primeiro e segundo molar. Vejam que na região dos primeiros molares, a raiz mesiovestibular está deslocada mais para a cortical. Com isso, praticamente fica impossível que eu consiga fazer a distalização desses molares. Agora, quando eu olho da outra região, vejam que a raiz disto-vestibular do primeiro molar, ela está deslocada mais para o palatino, né? Mais longe da cortical. Por quê? Porque eu tenho inserido um tubo com rotação de 10 graus. Com isso, me permite a distalização, a livre distalização desses molares. Então, está aqui, ó, uma tomografia, né? Num corte panorâmico, antes e depois da distalização. Vejam que nessa sobreposição, eu tenho a possibilidade, né, de distalizar em que a raiz não fique em contato com os parafusos. Mesmo nesse tipo de paciente, gente, que vocês estão vendo na tomografia, ele tem muito pouco osso. Mas quem permite a distalização é justamente o deslocamento da raiz disto-vestibular. Tá? Aí as pessoas me perguntam, e qual é o exame que eu utilizo com frequência? A periapical. Eu faço a instalação e utilizo a periapical. Eu não utilizo a tomografia como exame de rotina. Tá? Eu não acho que seja necessário. E o grande segredo, um dos outros grandes pulos do gato, é que você faça a instalação desse parafuso o mais angulado possível. E sempre a cabeça do parafuso tem que ficar em mucosa ceratinizada. Senão acontece o quê? Um grande índice de inflamação. Assim como nas mini placas. Eu tenho certeza que o Ert, no início, quando colocava as mini placas, né, tinha uma inflamação muito grande. Eu já vi ele falando, mas hoje a gente tem a técnica de fazer o quê? Ele emerge dentro da mucosa ceratinizada. Então, não querem ter problema com esse tipo de parafuso? Façam a instalação na mucosa alveolar, mas a cabeça do parafuso tem que ficar em mucosa ceratinizada, senão vai inflamar. Tá? E aqui um vídeo de instalação para vocês, em que eu faço a instalação do parafuso, olha, entre primeiro e segundo molar, em mucosa alveolar, porque se você colocar em mucosa ceratinizada, o início da instalação desse parafuso, com certeza você vai estar com o parafuso entre as raízes. Mas Henrique, não vai inflamar? Olha, inflama um pouquinho sim, o corpo do parafuso. Porque você tem mucosa alveolar, é como nas mini placas, mas a cabeça do parafuso ela tem que ficar em mucosa ceratinizada. Então é importante que você faça o quê? O deslocamento do parafuso, a mudança de angulação, para que esse parafuso ele fique acomodado na mucosa ceratinizada. Tá? Quem faz a instalação desses parafusos? Nós, ortodontistas. E com custo muito baixo. Então, eu estou utilizando muitos parafusos hoje da PECLAB e as pessoas perguntam assim, e esse parafuso é de aço ou de titânio? Eles são de titânio. E vão resistir? Resistem muito bem, tá? Porque o diâmetro dele é de 2,0. E é importante que você faça essa instalação, vejam, a cabeça do parafuso ela tem que ficar acomodada em mucosa ceratinizada. Tá? Olha lá. Com isso, diminui o risco de inflamação. Entenderam, gente? Bacana? Vamos lá. Isso é uma coisa nova? O bom é quando a gente vai fazendo as publicações, depois a gente vai vendo a história. Em 2008, eu publiquei um tratamento de uma colega nossa, Larissa, que apresentava uma classe 2, né? De um lado, de um quarto, a outra bem a classe 2, onde eu fiz a distalização do segundo quadrante, né? Utilizando um parafuso, ó, entre o primeiro e o segundo molar, de forma angulada, em que eu achava que, como a paciente era braquifacial, tinha uma maior quantidade, maior demanda de osso nessa região, eu escolhi essa região diferente da outra para que eu fizesse a distalização
e que o parafuso não atrapalhasse essa digitalização. 2008, antes das publicações dos meus colegas. Né? Então, assim, a gente está ficando velho, viu? Não é mole não, hein? Então já se vão bons, longos anos. E aqui o resultado final da nossa colega Larissa, após a digitalização, isso que foi publicado, tá? E esse caso foi tratado em 2004. Começou em 2004. Então, a tela antes e outra, depois, com a digitalização dos molares. E agora eu vou mostrar um caso dessa menina, que ela é padrão 1, não tem problema esquelético, um bom perfil, e ela tem uma classe 2 subdivisão de erita, tá? Onde eu preciso, na verdade, digitalizar o primeiro quadrante. Então, o que eu fiz? O paciente apresentava um pouquinho de apinhamento, incisivos bem posicionados, tá? Boa situação esquelética. Eu não tenho a menor dúvida que essa má oclusão é dentalveolar. Tá? Então está aqui. Fiz o meu primeiro alinhamento e nivelamento. Tá? Quando eu cheguei no fio de aço, eu comecei a fazer a digitalização. De um lado, eu coloquei um parafuso extraalveolar. Do outro, eu coloquei um intraalveolar como medida de ancoragem. Porque agora eu estou trabalhando na arcada. E vejam que, aos poucos, vai havendo a digitalização com controle de torque. Tá? Então eu utilizo uma prescrição elevada, um high torque superior, low torque inferior. Tá? Henrique, é necessário isso? É necessário você utilizar o bracket que você domina e a técnica que você domina. Eu gosto disso, trabalho bem com isso. E está aqui a digitalização. Toda a digitalização em corpo, há uma tendência de abrir um pouco a mordida na região posterior. Eu vou explicar a biomecânica disso aqui. E ao final do tratamento, minha menina Esther, tratada, classe 1 de um lado, classe 1 do outro. Com mínimo de colaboração. Eu creio que se eu voltasse a 15 anos atrás, nós teríamos dispositivos, acho que mais complexos e que necessitassem da colaboração do paciente. Esse é o tipo de tratamento que eu adoro fazer nesses tipos de pacientes. Padrão 1, classe 2, subdivisão por mesialização dos dentes superiores e não por desvio de linha média inferior. Então, a Esther antes e ela depois. Henrique, achatou o perfil? Claro que não. Eu só desfiz o apinhamento. Apenas isso, com digitalização. Tá? Então, ela antes e depois. A Esther antes e depois, já com a melhora do sorriso. Perfil antes e depois. E a teleradiografia inicial e final. Se a gente colocar o traçado inicial e final, fizer a sobreposição do antes e o depois, eu praticamente não tive grandes movimentações dos incisivos. Apenas fiz a digitalização para corrigir o problema de falta de espaço por apinhamento. Tá? A biomecânica é simples. Quando se utiliza uma digitalização enmarcada por completo, a linha de ação de força efetuada no arco, ela vai passar distante do centro de resistência que vai estar entre os premolares. Se eu fizer essa retração, eu vou ter uma tendência de rotação no sentido horário. Com isso, eu tenho uma tendência de abrir um pouco a mordida na região posterior. Se essa mordida estiver abrindo muito, é porque você está colocando muita força ou o parafuso está impedindo a digitalização desse molar. Tá bom? Aí vai checar com uma tomografia como é que está a relação do seu parafuso com o molar. Tá? Você vai utilizar um elástico de intercuspidação. Pronto. Ok? Esse artigo foi publicado agora recentemente, esse caso, na revista da Orthoscience, que eu tive o convite para publicar. Obrigado mais uma vez, né, Antônio? Viu? E eu recomendo que vocês vejam essa revista maravilhosa, né? Da Orthoscience, né, amigo? Agora eu vou falar um pouquinho mais de casos com prognóstico pior. Tá?
paciente adulto, tá? Que tem excesso vertical maxilar, tem desvio da linha média superior, tem uma tendência à mordida aberta, tá? E o desvio nítido da linha média superior para a direita. Olha lá, é uma relação de classe 2 total do lado esquerdo do paciente. Total. Aí a pessoa assim, Henrique, você não extrai nunca mais? Não, gente. Eu boto esse caso até para mostrar para vocês. Até se eu extrair um premolar do lado esquerdo, é complicado. Porque não me permite nenhum milímetro de mesialização desse lado. Então, eu continuo extraindo em casos que são favoráveis. A primeira opção para esse paciente é a cirurgia ortognática. Mas ele não quer. Paciência. Tá? Henrique, eu quero corrigir um pouquinho do apinhamento no arco superior. É possível? Claro que é. E quero melhorar meu sorriso. Opa! Então, o que eu tenho que avaliar? O paciente tem completa convicção de todo paciente de mordida aberta, a primeira coisa que precisa ser avaliada são as ATMs. Não tenho a menor dúvida disso. Porque se tiver algum processo degenerativo, o que você fizer vai recidivar. A mordida aberta volta. Então, a primeira coisa na mordida aberta é avaliar as ATMs. Tá? Então, o paciente merecia uma extrusão dos incisivos superiores, a relação do incisivo superior com o lábio era ruim, eu preciso extruir no mínimo 4 milímetros. Olha, de um lado, onde eu pretendo extrair um premolar, ele tem 3 molares, opa, que beleza, isso é bom, né? E eu optei pela extração do primeiro premolar do lado esquerdo. Tá? Mesmo assim, Henrique, é mais fácil? Não é. Vejam que eu estou utilizando a ancoragem esquelética do lado direito e esquerdo. Mas por que do lado direito, Henrique? Porque a tendência ao fazer a retração é eu perder o engrenamento do lado esquerdo. Olha lá, se eu não tivesse com o parafuso instalado do lado direito, desculpe. Olha lá, e eu venho fazendo minha retração. A altura do gancho tem que ser alta para que eu promova a retração com extrusão. Tá? Então, eu vou fazendo minha retração. Ao final da retração, eu consegui corrigir as linhas médias superiores e inferiores. E digo para vocês, nesse caso, principalmente nesses casos, nesse caso de mordida aberta, eu faço um pouco de stripping. Você veja que a ortodontia é diferente de um para o outro. Eu gosto de promover um pouquinho de sobrecorreção. Eu sei que um pouco de discrepância de Bolton, eu promovo um pouquinho da sobremordida. Tá? Para que o paciente finalizado em classe 1 de caninos de um lado e do outro, coincidência da linha média superior e inferior, classe 2 de molar de um lado, classe 1 do outro. Henrique, ao fazer esse tipo de mecânica de retração, você piora um pouco o perfil? Sim, piora sim. Pior que eu acabei fazendo um pouco de retração. Tá? Como é que eu faço a instalação desses parafusos intraalveolares? É simples. Se eu tivesse que dizer para vocês, para começar a trabalhar com a ancoragem esquelética, o primeiro parafuso que eu mandar vocês instalarem é esse aí, na maxila. Entre o primeiro molar e o segundo pré, a instalação de um parafuso na linha mucogengival, então, no limite mucogengival, a instalação de um parafuso aí, ó, nesta região, para que eu tenha ancoragem. Quanto tempo demora isso? Em torno de 4 a 5 minutos. Eficiente quando você não quer a movimentação sagital dos dentes posteriores. Se você quiser uma ancoragem fixa, um ponto fixo para efetuar a retração dos dentes, essa ancoragem é bem eficiente. Tá? Então, o meu paciente antes e ele ao final do tratamento. Com uma excelente oclusão. Ele antes, ele depois. E olha que bacana o sorriso dele. Eu promovi a extrusão dos incisivos dele. E diminui um pouquinho a protrusão do incisivo, que não é uma coisa boa. Mas é um tratamento com prognóstico pior. O antes e o depois. O antes e o depois dele.
e o antes e o depois. Tá? E aqui a ancoragem instalada. Quando a gente faz o traçado, inicial e final, a sobreposição, inicial e final. Vejam que eu tive um pouquinho de recuo dos incisivos inferiores, tá? Para dar uma melhora da sobremordida. Essa mecânica é simples, mas exige um pouco de conhecimento. Se eu faço essa retração com um gancho curto, eu não tenho a extrusão dos dentes anteriores. Então, o importante é que você utilize um gancho mais alto para que eu promova a retração com extrusão. Se eu não quero esse tipo de efeito colateral de extrusão, eu tenho que fazer um gancho mais curto, porque eu faço retração com um pouco de intrusão. Tá? Então, vamos lá. Agora eu vou falar de um caso que eu acho muito interessante, que é um paciente em crescimento. Eu venho acompanhando o Peter Buchang e as publicações dele. E eu vejo que pacientes com excesso vertical, eles respondem muito mal a quase todo tipo de tratamento. E aí, eu buscando na literatura, eu percebi que o Buchang tem algumas publicações bem interessantes, que é do controle vertical da maxila, para o quê? Para propiciar, liberar a mandíbula para que ela possa crescer. Isso é bem interessante. Tá? Então, esse paciente é um paciente que tem um excesso maxilar, vertical e anterior e uma deficiência mandibular. Poxa, eu não preciso ser o mais inteligente do mundo para ver que esse paciente é complicado de tratar. Porque todo o crescimento que ele vai ter vai ser o quê? Vertical. E provavelmente vai piorar a classe 2 dele. Aí você pergunta, poxa, mas com essa discrepância de maxila e mandíbula, ele deve ter uma oclusão de classe 2 enorme. Não tem, acredito. O que é pior, quando você tem um paciente em que a maloclusão não é condizente com a discrepância esquelética, é difícil tratar. Né? Então, o que eu propus fazer nesse meu paciente? Um paciente Douglas, né? Apinhamento no arco inferior, uma sobremordida enorme anterior, com excesso vertical anterior muito grande na maxila. E esses pacientes são péssimos para responder a qualquer tipo de tratamento. Só tem, na minha ótica, só tem um tipo de tratamento que tem eficiência em relação a esse tipo de padrão de crescimento mais vertical. Tá? Que é o proposto pelo Buchang. O Buchang, ele com essa mecânica de inibir a extrusão dos dentes superiores e inibir a extrusão dos molares inferiores, ele sugere que essa terapia, né, permita que a mandíbula cresça sem interferência da maxila. Só que eu concordo com o professor que me antecedeu, que essa mecânica, eu acho que ela podia ser um pouco mais simplificada. Tá? E é o problema do Douglas. No normal de um comprimento longo, são 24 milímetros. Ele tem 30. Ceará, na Bahia, a gente não nasce, estranho. Quando o cara fala que é para ter excesso de lábio, não é 24, não, é 30. Tá? Então complica, porque eu não posso intruir muito os incisivos. Por quê? Porque senão depois ele não vai mostrar os incisivos ao falar. Tá? Então está aqui o Douglas. Então eu propus um tratamento ao Douglas fazendo alinhamento, nivelamento, e inicialmente fazendo a intrusão dos dentes anteriores. E toda vez que você faz a intrusão dos dentes anteriores, você tem uma tendência de vestibularização. E coloquei 2 parafusos para poder o quê? Inibir essa tendência de vestibularização dos dentes anteriores. Henrique, esse parafuso na região anterior é de fácil instalação? Pense numa coisa fácil. Tá? Então, assim, alguns colegas falam assim, mas Henrique,
É você mesmo que coloca esses parafusos. Gente, nós somos dentistas. Hoje é nosso dia. Antes de conseguir o título, não é? A gente já pegou na carpulha, né? Tem pessoal que faz a ortodontia, não me dê mais carpulha, né? Isso é extremamente simples. E além de simples, gente, é extremamente eficiente. Tá? Você pode colocar esses parafusos na região anterior, na linha média, entre laterais e caninos, que é a região que eu mais gosto, porque você tem um maior controle sagital, tá? Para que a gente possa fazer efetivamente a intrusão dos dentes anteriores, tá bom? Então, quando o Douglas obteve uma excelente relação dos incisivos com os lábios em repouso, quem foi que me deu esse parâmetro? A clínica. Tá? Eu parei de fazer a intrusão dos dentes anteriores e contive a extrusão da maxila. Como? Apenas com 2 parafusos na maxila, dessa maneira. Só isso, Henrique? Só isso. É incrível, né? E aí, Henrique, porque eu vi que tem trabalhos com a aparelho Turo que ele contém, mas os molares se extruem, né? Ele não consegue conter por completo. Vamos lá. Paciente fazendo a fase de finalização e ao final do tratamento. Esse tratamento durou 2, 3 meses? Não, gente. Foram 2 anos e meio até o fim do crescimento dele. Esses tratamentos são longos, que eles são o manejo do crescimento do paciente. Tá? E eu, Douglas, aqui. Olha, você pode fazer isso com aparelho de Turou, puxada alta? Pode. Você pode fazer isso com mini placa? Óbvio que pode. Você pode fazer com um aparelho BIM? Pode. A gente não está falando aqui de mecânica. A gente está falando de diagnóstico. O importante é você saber como você vai fazer. Se você gosta de mini placa, amigão, vai, abraça as mini placas. Eu gosto de parafuso, entendeu? É assim. Olha lá. O sorriso do paciente, antes e depois. Henrique, mas eu estou vendo que o lábio inferior está retraindo um pouco mais do que deveria. Óbvio que ele tem uma sínfise longa. Se ele fizer uma mentoplastia, a gente aumenta a capacidade do lábio inferior do vedamento. Olha lá. Eu não posso mais intruir os incisivos. Senão ele vai ficar igual o Boris Casoy. Ninguém vai no dente dele. Então, a limitação. O antes e o depois dele. A visão frontal deles, você não tinha uma visão do mento. Olha agora. Eu não fiz nada na mandíbula. Tá? O antes e depois. Henrique, mas ele continua padrão 2. Opa, mas eu não tive nenhuma intenção desde o início do tratamento transformar em padrão 1. Tem várias publicações do Leopoldino Capelosa mostrando que os padrões faciais não se alteram, a não ser com a cirurgia ortognática. Agora, se ele fizer a mentoplastia, ele dá uma mascaradinha no padrão. Então, os parafusos instalados. Ao final do tratamento, eu tenho integridade dos dentes. Tá? Preciso extrair os terceiros molares. E agora, o que a gente pode perceber? O que aconteceu, né? O antes e o depois. Vamos lá. O antes e o depois. Quando a gente faz a sobreposição, os molares não saíram da posição dele durante todo o crescimento. Verticalmente, que eu estou falando. Então, o paciente cresceu como um todo, a mandíbula cresceu. E eu acho hoje, eu acho. Amanhã, daqui a 2 anos, você vai perguntar, Henrique, você pode tratar assim? Se aparecer uma coisa melhor, eu mudo. Eu não tenho isso, não. Mas hoje eu vejo que nos pacientes padrão 2, verticais, para mim, essa é a melhor terapia. Seja feita com o que for. Com a técnica do Buchang, com mini placa, com BIM, seja lá com o que for.
O grande problema desses pacientes é que você, provavelmente, na linha de sutura da mediana palatina, você tem que botar paramedianamente, porque eles estão em crescimento e você vai provavelmente perder a estabilidade do parafuso, tá? Porque a área estrutural vai perder a estabilidade. Mas o negócio é botar paramedianamente. Então a mecânica foi qual? Colocar um parafuso na região anterior, fazer a intrusão dos dentes anteriores. Com isso eu vou ter uma tendência de vestibularização desses dentes, que eu vou inibir essa tendência e vou controlar o vertical, colocando um parafuso na região posterior, fazendo uma retração com componente de intrusão. Já tem um colega que coloca um fio de amarrilho do parafuso para o ar. Pode ser uma boa ideia assim, mas eu acho que dessa forma você já controla. Se controlou. Uma das coisas que eu gosto de fazer é fazer levante de mordida, porque quando você faz levante de mordida, você, além de se programar o paciente, você inibe a extrusão dos dentes inferiores. Eu acho muito interessante. E aí você tem um componente, né, no sentido inverso, que vai inibir essa tendência de extrusão, de vestibularização dos dentes anteriores. Tá, gente? Quando você faz essa correção do plano oclusal, você libera a mandíbula para que você tenha um deslocamento durante a fase de crescimento. Posso fazer isso em pacientes que finalizaram o crescimento? Não. Essa proposta é paciente sem crescimento, tá? Ok? Muito bem. E para a gente finalizar, eu vou mostrar um caso de correção de classe 2 com mordida aberta anterior. Para acrescentar um pouco que todos os outros palestrantes mostraram antes de mim. Você veja como são as coisas. Eu adoro essa barra de intrusão. Mas por que eu gosto dessa barra de intrusão? Essa barra de intrusão eu gosto porque eu não tenho efeito colateral nenhum nos dentes. Eu faço um bloco da maxila com um fio 1.0, boto 2 parafusos paramedianamente e faço a intrusão ou distalização. Independente do que eu preciso. Se eu quero distalizar, eu coloco a barra um pouco mais anteriorizada. Se eu quero intruir na região posterior, eu coloco a barra um pouco mais posterior. E essa barra, ela é fixada nos dentes com ionômero de vidro. É uma placa, na verdade. Ela é colocada paramediana da minha sutura. Os parafusos normalmente que eu utilizo aqui são os parafusos da PEC Lab. Antes eu utilizava os extraovulares, não precisa daquela quantidade toda de parafuso, né? Então eu uso parafuso de 7 milímetros de comprimento de corpo por 2 de perfil transmucoso. Se você passar um pouquinho o parafuso, não tem problema nenhum, tá? Normalmente ele acomoda. Antes eu utilizava parafusos extraovulares, passava quase 1 quilômetro de parafuso na cavidade nasal. Não é necessário. Tá? É tudo curva de aprendizagem, tá? Então, os parafusos são colocados paramedianamente. E aqui, como é feita a instalação? Você pode fazer a instalação desses parafusos de 2 maneiras. De contraângulo, se o paciente tiver uma pequena abertura de boca, ou pode ser feito com a chave reta. Lembre-se que na Bahia tem gente que abre bem a boca. Então é bom quando o pessoal assim, mas aqui no sul o pessoal não consegue instalar com a chave reta, porque eles não abrem bem a boca. Não é, Zé? Quando é para abrir a boca é nós da Justino, né, meu amigo? Então tá bom. Então pode ser feito com a chave reta, desde que o paciente tenha uma boa abertura de boca, como pode ser feito no contraângulo, como o professor brilhantemente mostrou que me antecedeu. Tá ok? Esses parafusos eles são instalados, tá? Para que eu tenha um ponto de apoio para que eu faça a intrusão dos meus dentes, tá bom? Então, esse arco, ele normalmente faz a retração e a intrusão da maxila ao mesmo tempo. Não tem problema de torque, não tenho problemas de intrusão mais de um lado que do outro. Por quê? Porque está tudo fixado num bloco só, tá? Então, como é essa mecânica? Se eu faço o diagnóstico de que o paciente não tem problema na ATM
e eu olho o plano oclusal. O plano oclusal não é muito alto. Eu não faço intrusão de dentes posteriores onde que eu vejo o plano oclusal muito alto. Sabe o que é plano oclusal alto? É plano oclusal acima de 12 graus em relação a Frankfurt. O normal é 8. Acima de 12, eu não faço intrusão de dentes posteriores. Eu faço quando o paciente tem um plano oclusal superior, em que ele está de 8 para baixo. Tá bom, gente? Então eu faço essa placa de intrusão, associada a 2 parafusos na linha mediana do palato, e aí eu faço a intrusão. Quando você faz a intrusão da maxila, da região posterior, eu tenho um efeito intrusivo e um pouco de distalização. Tá? E aí eu tenho uma rotação da maxila no sentido horário. Que nos casos de paciente mordida aberta com deficiência de exposição dos incisivos, isso é favorável. Se eu não quiser essa exposição, eu posso colocar 2 parafusos na região anterior. Entenderam isso? O plano oclusal do paciente está na sua mão. E nisso eu concordo inteiramente com ele. Eu trabalho muito em cima do plano oclusal, gente. Quando todo mundo entender que o plano oclusal talvez seja a maior chave, conjunto com a ATM, me permita, eu concordo, a gente vai melhorar a nossa ortodontia. Tá? Então, não são todos os casos que eu faço intrusão de dentes posteriores, tá bom? Então eu vou mostrar um caso dessa menina. Essa menina, que eu digo, é uma paciente que é o meu xodó, porque ela é do interior, então ela chegou lá. Ai, doutor, eu queria melhorar só esses 2 dentinhos da frente. Oh, gente. A maxila estreita. Uma paciente vertical, ela quer melhorar só 2 dentes da frente, é complicado, né? Então, assim, ó, ela tem mordida cruzada, bilateral. Olha só, classe 2. Hã? E excesso vertical? Quem me disser que esse tratamento é fácil de fazer, cara, não é não. Mas pode ser simples. Fácil não, mas pode ser simples. Como? Como é que eu tratei a Ivana Galotti? Primeiro eu fiz, olha lá, o paciente vertical. Olha como é bacana. O plano mandibular dela é alto, mas o plano oclusal não. Hã? Que bacana, né? Então, olha lá. Eu fiz a intrusão dos molares, sugerindo para que eu tenha uma rotação anti-horária da mandíbula. Então, vamos lá. O que eu fiz primeiro? Alinhamento, nivelamento, para que eu possa ter uma expansão dentalveolar da maxila. Tá? A base óssea dela não era estreita, ela tinha inclinação dos dentes dos molares para o palatino. Tá? Olha lá, cheguei no meu fio de aço, venho e coloco minha barra de intrusão com distalização. Agora, eu vou fazer igual a você. Quanto tempo? Hã? Aí vai cá. Gostei daquilo. Eu vou mostrar pra ti. Quanto tempo? Hã? É porque é bacana. Gente, a gente tem que gostar. Eu sou apaixonado pelo trabalho dele, ele sabe disso, sou fã do trabalho dele. Por quê? Cara, você preparar os casos para cirurgia em 6 meses. E depois tá... Caramba! Não dá invejinha? Dá um pouquinho de inveja, tá vendo? Aí dizer que não dá, não. Dá, viu? Dá. Dá não, Manhães? É o que eu não quero falar nunca depois dele. Eu fui depois, ninguém esqueceu o que ele falou, tá bom. Então essa barra, ela é bacana, que ela faz a intrusão posterior e distalização ao mesmo tempo. Olha que sacada. E eu não tenho alteração de torque, eu não preciso de grandes controles no arco vestibular. Eu não me preocupar nisso. Não preciso me preocupar com isso. Aí faz, mas Henrique, eu tô vendo um parafuso extraalveolar aqui, ó. É verdade, eu botei e falei assim, rapaz, é classe 2 mais de um lado. Se eu precisar... No dia que eu botei 2 parafusos no palato, eu joguei, mas não usei. Mas já está instalado. Ô, amigo, se eu precisar, já está na mão, né? Então tá bom. Porque esse negócio de você colocar uma mecânica e depois que está acontecendo, você, olha, eu preciso botar mais um parafuso. O paciente fica olhando, opa, que isso, é teste, né? Então vamos embora. Olha aqui, gente,
Daqui para cá, a paciente está desprogramada, gente. 2 meses. Intrusão com rotação. Tá? Você tá pensando, na Bahia a gente não é mole não, cara. Ai. E o bom é que esses pacientes, eles ficam com mordida aberta posterior, gente. Não tem interferência oclusal. Muitas vezes você tem que usar elástico para dar uma intercuspidadinha, bicho. Entendeu? Óbvio que todos esses pacientes concordam, precisam ser avaliados a tempo. Vai fazer isso em paciente com degeneração de ATM não, que você vai fechar, ele vai abrir, vai fechar, vai abrir, cara, a mandíbula vai para trás, você te acha, entendeu? E a paciente, ao final do tratamento ortodôntico, ela ainda não fez a parte estética, graças a Deus, para não dividir os méritos com o outro, entendeu? Por enquanto ela está se achando linda, eu deixo. Fica um pouquinho, filha, porque quando faz a estética logo, ela esquece que teve ortodontista. Então eu estou mostrando para vocês. E quem faz toda a minha estética é o Leonardo Muniz, que é um excelente cara trabalha com resina muito bem. Tá? Mas ela ainda não fez. Tá aqui a minha menina, tá? Com a meia classe 2, alinhado nivelado, com intrusão. Tá? Óbvio que não ficou só 2 meses com esse arco, não. Vou estar mentindo para vocês, não. Porque vocês botam 2 meses, não tem nada, aquele baiano é mentiroso. Não. Ela ficou mais tempo. Inclusive, quando você faz o movimento de intrusão, ele é altamente recidivante, né? Então você tem que manter esse arco, né? No mínimo 6 meses, pelo menos na minha. Eu não tiro antes disso, não. Tá? Olha o final, olha. Uma classe 1, com distalização, arcada. Aí fala assim, mas Henrique, você fez junção? Não, é porque a base óssea já era boa. Tá? Eu tô acabando. Gente, olha, agradecer de novo ao Será pelo convite que me foi feito na mesma hora. Eu fiz Será dia 25, 24 é aniversário da minha mulher. Como é que eu vou dar aula dia 25? Eu só vou se for 25 e depois eu volto. Mas foi ótimo, porque ela viajou hoje de manhã comigo, ela foi fazer um curso de prótese de ATM, tá vendo? Quando eu pego da geração de ATM, irmão, pode mandar lá para casa. Que a patroa faz tudo, faz artroscopia, prótese de ATM, todas as minhas cirurgias ortognáticas ela é quem faz. Então, quando tem degeneração, você fica triste, né? Eu não, fico feliz. Mais uma prótese, mais uma prótese. Eu me sinto honrado em ser lembrado, né? Para a Sagrada de Professores, convidar vocês para o ano que vem, dia 2, 3, 4 de abril, vai ter o Crixang, todos esses palestrantes maravilhosos, e eu também, né? E eu também. Me sinto honrado. Convidar vocês também para dia 28 e 30 de maio, vai ter lá em Gramado, eu não conheço Gramado, vou conhecer, eu estou super feliz de ser convidado, tá? Para falar com 2 ícones da ortodontia, tá? Agradecer mais uma vez, meu amigo e parceiro, tá? Ceará, aniversariante, tá? Só não vou dizer idade, que é a mesma minha, senão a gente se arruma, tá? A mulher dele tá gata, né? E dizer para vocês que a ancoragem esquelética parece ser fácil. Quando eu mostro para vocês a facilidade, tudo na vida, para começar, precisa de alguém ensinando vocês. Essa sou eu ensinando minha filha a surfar. A gente tem uma família de surfistas, né? Então no início eu colocava ela nas ondinhas pequenas. Olha lá. Aí aos poucos eu fui colocando ela nas ondas mais volumosas, pombinhas mais volumosas. E é assim que a gente deve aprender na ancoragem esquelética. Aos poucos. Comece sempre com casos um pouco mais fáceis. Procure um curso na sua região, né? De bons palestrantes, de pessoas idôneas. E eu tenho um curso, hein? Vou logo dizer assim. E essa aí é minha menina aprendendo a surfar, tá? Eu sou muito feliz por conviver com pessoas maravilhosas, de ter um público seleto de vocês aqui. É difícil você juntar um grupo tão seleto para falar de um tipo, né? De artifício dentro da ortodontia com a ancoragem esquelética. E queria agradecer você, e esse aí sou eu, ó. Sou feliz.